ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast, e no episódio de hoje nós estamos aqui com a Tabita Takayama mais uma vez, do Kendo, com o Yuji Yamauchi do Iaido e com o Jun Kimura do Karatê, para a gente falar sobre a questão do Budô nas Olimpíadas, né? Então, cada um trazendo aí um pouco da sua visão, da modalidade que pratica, enfim, né? Boa noite, bom dia aí para você, Tabita. Obrigado aí por participar mais uma vez do Budocast. Bom dia, Gustavo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, obrigado, Yuji, aí, por participar, primeira vez aí no Budocast, também por ter, inclusive, sugerido o tema aí para mim, né? Eu que agradeço a oportunidade para a gente poder discutir esse tema super interessante que permeia e levanta algumas polêmicas aí. Obrigado. Bom, e agradecer também ao Jun aí que se disponibilizou a vir aí também, quase foi, né, quase conseguiu aí chegar nas Olimpíadas aí por pouco. Então, pô, obrigado aí também por ter aceitado conversar com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite. Acho que vai ser um papo legal aí sobre o Budô, né, e o meio esportivo, que a gente não pode deixar de perder o caminho aí das artes marciais só pelo esporte, né? Bom, gente, então, para começar, e aí, antes da gente começar a gravar o episódio, a gente já tinha conversado para seguir uma certa linha lógica, né? Eu vou fazer uma espécie de abertura sobre o assunto, falando, no caso, da minha prática, né, que é o judô, né? Qual é a experiência do judô com os Jogos Olímpicos, mais ou menos, dentro do meu ponto de vista, né? E até porque essa é uma discussão que no judô já acontece há bastante tempo, né? Tem artigo publicado em revista científica sobre o assunto, em livro se fala muito sobre essa questão, né? E é um debate que ele, quase todo o tempo, ele volta a surgir, né? Sempre que vai ter uma alteração de regra na Federação Internacional, vai ter algum tipo de discussão nesse sentido, né? Primeiro, para a gente ter uma ideia, né? A gente está falando basicamente dos Jogos Olímpicos, criados no final ali do século XIX, início do século XX, ali pelo Barão de Coubertin, e como é que o judô começou a cair nessa, né? Quando que o judô entrou? Eu diria que o judô ele tem uma relação muito próxima já com os Jogos Olímpicos, né? O Jigoro Kano, ele era o representante, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Jigoro Kano, além de ter sido fundador do judô, além de ter fundado a Kodokan, Jigoro Kano ele era o representante do Comitê Olímpico Internacional do Japão. Então ele tinha uma ligação muito próxima, conhecia o Barão de Coubertin, foi em Jogos Olímpicos, tem foto dele em Jogos Olímpicos e tudo, em lugares de honra e etc. E ele foi um dos responsáveis para levar ali, ele iria levar, né? O Japão tinha conseguido ganhar a chance de hospedar os Jogos Olímpicos ali em 1940, se não me engano. E Jigoro Kano foi uma das pessoas ali que foi importante nesse processo de conseguir, né, conquistar essa possibilidade dos Jogos acontecerem no Japão. Mas aí, por questões ali da guerra, né, o próprio Japão suspendeu a possibilidade dos Jogos acontecerem ali naquele momento, e isso foi ali 2 anos ali, mais ou menos, depois que Jigoro Kano já tinha falecido, né? Então, só para pontuar essa questão, né? Jigoro Kano não foi só, vamos dizer, o presidente da Kodokan, né, o instituto que ele fundou, mas ele também era uma pessoa muito importante no cenário político japonês, né? Ele fez parte do Ministério da Educação, ele foi diretor de algumas das principais escolas do Japão, né? Para citar uma, Kotoshi Hangako, que se tornou a Universidade de Tsukuba, tem uma estátua de Jigoro Kano lá. Ele também fez parte da Câmara Legislativa, ele fazia parte da Câmara dos Pares, isso a partir ali de 1920 e pouco, né? Apontado apesar de estar na Câmara Legislativa, ele não foi votado, né? Ele foi indicado pela Casa Imperial. Então ele ganhou o título de Barão Jigoro Kano, né? Então ele era muito envolvido com essa coisa, não só política, mas também da própria questão da inclusão do esporte nas escolas, né? Então no judô geralmente se fala que Jigoro Kano não queria, algumas pessoas, né, vão dizer que Jigoro Kano não queria que o judô se tornasse olímpico, né? E seria estranho pensar nesse sentido, né? Mas é possível, e geralmente se indica ali um documento, uma vez, que ele teria dito o seguinte, que ele não era nem a favor nem contra, mas ele achava que não deveria acontecer, que não cabia o judô, porque o judô não era somente um esporte. Só que o problema disso, eu conheço bem de onde vem essa história, que ela vem, na verdade, de um artigo escrito pelo Gunji Koizumi, que era um professor de um dojo lá em Londres, que conheceu o Jigoro Kano, né? Na verdade, ele
não se formou inicialmente na Kodokan, ele era de um estilo de Jiu-Jitsu, né, clássico, que é o Tenjin Shinryu, que é um estilo que Jigoro Kano também aprendeu. E quando o Jigoro Kano foi a Londres, ele formalizou aí, trouxe o Koizumi para o lado da Kodokan, e a partir de então, Koizumi começou a ensinar o judô em Londres. E aí o Koizumi, em um artigo, conta que Jigoro Kano teria falado isso para ele. Mas a verdade é que existe muita controvérsia ainda se Jigoro Kano queria ou não queria que o judô fizesse ou não parte dos Jogos Olímpicos. A verdade é que muita coisa que ele fez meio que levava nessa direção, se a gente for pensar, né? Então, por exemplo, para a gente lembrar o que era originalmente os Jogos Olímpicos, era um evento formado por esportes dentro de um formato que foi criado na Europa. Então, para ter uma ideia, né, uma das discussões na época era um conflito entre o esporte amador e o esporte profissional. O que era esporte amador? Eram aqueles eventos em que você só podia participar se você não fosse um profissional de esporte. Você não podia ganhar dinheiro com o esporte, né? Então você tinha um trabalho qualquer e aí você fazia por amor, então por isso amador, né? Isso era uma questão muito importante para os Jogos Olímpicos. Então você só poderia participar dos Jogos Olímpicos se você fosse amador. E uma das, entre aspas, inovações de Jigoro Kano era essa. Você só podia ser praticante de judô se você fosse um amador. Isso era uma condição que a Kodokan impôs. Para lembrar, na época, Jigoro Kano era contra o que aconteciam dos eventos de lutas profissionais de jiu-jitsu que estavam acontecendo no Japão, né? E, inclusive, quando ele treinou jiu-jitsu, né? Naquele período que ele treinou, isso era uma coisa corriqueira. O próprio professor dele participou desses eventos. Então, ele era contra os esportes profissionais, a favor dos esportes amadores. Então isso seria um ponto que eu indicaria, que a gente pode pensar que ele estava seguindo um pouco a lógica do que eram os esportes na Europa. Isso porque Jigoro Kano tinha essa ligação, né? Ele foi enviado pelo Ministério da Educação para conhecer o sistema educacional europeu por 3 anos, para a gente ter uma noção, né? E então ele seguia muito esse caminho. Outra coisa interessante, o judô, regra geral, se você queria participar do judô, existiam 2 organizações muito importantes no período que Jigoro Kano ainda estava vivo, que coordenavam o judô. Uma era o próprio Kodokan. Então a Kodokan tinha professores filiados pelo Japão inteiro. E a outra organização era a Dainippon Butokai, que era uma espécie de organização rival. As pessoas às vezes acreditam que eles eram inimigos, né? Mas não eram inimigos. Jigoro Kano era membro do Butokai, presidiu várias comissões da Butokai, né? Então não eram inimigos, mas se tornaram rivais em termos de competição, por assim dizer, né? Essas eram 2 importantes associações, vamos dizer. O Kodokan, né, porque as pessoas podiam se associar diretamente ao Kodokan, ou a Butokai, que além do judô agregava diversas artes marciais, né? Mas também existia o judô dentro das instituições educacionais, né? Quando a gente fala do Kosen Judô, por exemplo, né, muita gente vai conhecer no caso do judô. Então o judô ele tinha também o caminho educacional nas universidades, nas escolas, era muito forte, né? Nas escolas, as competições escolares eram das maiores competições que aconteciam no Japão, e isso também era um caminho, uma coisa meio comum do esporte europeu, nos Estados Unidos também, né? Se a gente for pensar na NCAA, que é quem até hoje meio que controla os esportes nos Estados Unidos, esportes escolares e universitários, a NCAA surge lá no início do século XX ali, né? 1905, 1906, por aí, né? E até hoje a NCAA está aí, né? Coordenando basquete universitário, futebol universitário lá nos Estados Unidos. Então esse caminho de ter uma força maior dentro das instituições educacionais, principalmente porque isso fortalecia o esporte amador, ou seja, os atletas eram estudantes, né, no final das contas, então isso também era um caminho muito importante para pensar no judô como um esporte olímpico. Né? Porque não basta querer ser um esporte olímpico, você tem que, vamos dizer assim, preencher alguns requisitos, né? Enfim, qual é a experiência com o judô com isso? Bom, teve enfim, Segunda Guerra Mundial, ocupação americana, muita gente fala do Budo Ban, né? O banimento dos Estados Unidos da prática de artes marciais no Japão. Existem alguns exageros, enfim, é um tema que algum dia eu vou ter que tratar no Budocast. No caso do judô, o judô já tinha alguma difusão no mundo inteiro, e o judô, na verdade, fora a Butokai, que a Butokai, como era uma associação que no final ali da década de 30 o governo adicionou como uma parte, né, da estrutura governamental de fato do Japão, essa foi uma instituição que foi de fato muito mais perseguida, né, pelos americanos, né, principalmente pensando, né, que ali tinha uma série de líderes militares e coisas assim do Japão. No caso da Kodokan, a Kodokan ficou relativamente fechada e não demorou muito para ter novos eventos de judô. Essa é a realidade, né? Mas de fato os americanos eles pensaram em justamente
justamente usar, entre aspas, o judô para tentar fazer uma espécie de reinclusão do Japão no mundo, assim. Já adiantaram esse projeto de fazer a inclusão do judô nos Jogos Olímpicos e também de fazer o Japão conseguir sediar finalmente os Jogos Olímpicos, que tinha ganhado lá para sediar em 1940, cancelou, e aí, vamos preparar o Japão para receber os Jogos Olímpicos e para então adicionar o judô como esporte olímpico. Essa era a intenção. Mas para isso, de novo, tinha uma série de requisitos. Então, em 1949 é fundada a Federação Japonesa de Judô. Né? Então, para ver, até 1949 não existia de fato uma federação japonesa de judô. E a Federação Internacional de Judô, houve algumas disputas por algumas federações que estavam sendo formadas ao redor do mundo, mas existia uma federação europeia mais argentina, né? Então era uma federação de países europeus mais argentina, que acabou se transformando, entre aspas, na Federação Internacional de Judô. Inicialmente o presidente era um italiano e logo em sequência o presidente da Kodokan tornou-se também o presidente dessa Federação Internacional de Judô. E aí, nesse período, tanto a Federação Japonesa de Judô, como a Federação Internacional de Judô e etc., eles tinham uma conexão muito grande ainda com o Kodokan, né? Então, eles ainda eram muito próximos do Kodokan. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, isso tem até um historiador lá, o inglês, né, John Goodger, se não me engano é o nome dele, que ele vai mostrar que, aos poucos, né, começa a haver um afastamento. E também começa a haver uma série de mudanças, entre aspas, no judô. Então, por exemplo, uma coisa que mudou foi, sei lá, para citar os primeiros Jogos Olímpicos, né? No judô não existia a categoria de peso, por exemplo, né? Então teve um pan-americano, inclusive foi no Brasil, teve ali a final até então, né? As categorias eram divididas por graduação. Na final ficou um brasileiro da graduação mais importante, agora não lembro se era acima de segundo dan, alguma coisa assim. Na final foi um brasileiro contra um americano, tal, e aí no final os norte-americanos anunciavam que eles iam começar a implantar a categoria por pesos nos Estados Unidos, né? Então isso foi um pontapé ali inicial, mais ou menos, para que nos Jogos Olímpicos, então, nesse primeiro jogo de 64, que é quando o judô oficialmente entra nos Jogos Olímpicos, já está incluída, né, a categoria de peso, que era uma coisa que no Japão não tinha e muitas vezes eram contra, né? Outra alteração que acaba acontecendo no judô, inclusão do judogi azul. Na verdade, se você for no Japão, geralmente se usa só o judogi branco. Se você for na Kodokan, você só vai poder usar o judogi branco. Houve toda uma discussão, novamente, e o judogi azul foi aceito com a ideia de, enfim, as pessoas que estavam assistindo, por exemplo, conseguirem identificar melhor os atletas que estavam lutando, né, e tal. E assim por diante. Foram começando a surgir uma série de modificações que começaram a ser discutidas dentro do âmbito do judô. E aí algumas pessoas mais, vamos chamar assim, mais tradicionais começaram a questionar. Ou seja, essas modificações elas são contra o espírito do judô, a tradição do judô, o judô como budô e assim por diante. Essa virou uma discussão que começou a ser muito, muito frequente no judô. Inicialmente os Jogos Olímpicos eles foram incríveis para o judô, eu posso dizer. No Brasil proliferou o número de academias, aumentou muito o número de participantes, a organização também cresceu demais, né? Além disso, até então, o judô no Brasil era subordinado à Federação de Pugilismo. O judô consegue ter a sua própria federação, né? Isso muito forçado pela própria Kodokan, que falou que, enfim, que no Brasil deveria haver uma federação específica de judô, se o judô quisesse disputar os mundiais e Jogos Olímpicos, né? E então, inicialmente, não dá para dizer que não houve uma vantagem muito grande do judô entrar nos Jogos Olímpicos. Mas, eventualmente, começaram a acontecer essas discussões. E aí, é uma coisa que eu penso, não dá para dizer que é bem culpa dos jogos, mas sim, bom, aí eu não sei se vai ser muito, muito polêmico falar isso, mas da própria Federação Internacional de Judô, porque é ela quem promove essas modificações. Eu não acho que é uma coisa polêmica, porque eu não estou dizendo aqui se as modificações são boas ou ruins. Eu estou dizendo que elas acontecem. E algumas vezes elas vão acontecer não porque os praticantes necessariamente estão insatisfeitos, mas porque existem uma outra ordem de interesses acontecendo, né? E, querendo ou não, isso vai gerar, um curso vai gerar um direcionamento que pode não ser o que muitas pessoas vão querer, né? Uma coisa que eu costumo criticar, que aqui não tem nada a ver com a participação do judô nas Olimpíadas ou não, nos Jogos Olímpicos ou não. É muito um efeito colateral
que na verdade não tem nem tanto a ver com os Jogos Olímpicos do passado, mas os Jogos Olímpicos de hoje. Como eu tinha comentado, os Jogos Olímpicos no passado eram para amadores, mas em um determinado momento os Jogos Olímpicos quebraram isso e começou a ser um evento para profissionais, né? Principalmente quando levaram a equipe da NBA para jogar nos Jogos Olímpicos, não lembro que ano que foi, mas foi quando de fato isso historicamente isso se quebrou, né? E aí você acaba tendo uma distância natural em termos de praticantes, porque o praticante ou ele vai ser aquele cara que ele de fato está querendo buscar jogar em alto nível, ou vai ser um praticante corriqueiro, né? É que nem você imaginar, sei lá, um clube de futebol, você não vai botar o time principal da seleção brasileira para treinar com, sei lá, um outro cara que tá passando na rua que gosta de jogar bola, né? E acaba acontecendo esse distanciamento. E a verdade é que em muitos lugares não conseguiu se resolver isso de uma maneira talvez mais eficaz. Então, muita gente que é só um praticante acaba sentindo muito essas modificações porque muitos dojos vão acabar querendo se dirigir para a formação de atleta e para, às vezes, imaginando que vai produzir um grande campeão e por isso vai conseguir angariar mais alunos. E a verdade é que, às vezes, você tentar desenvolver a prática só pensando nesse caráter de competição em alto nível pode acabar prejudicando os próprios alunos que estão ali, né? Então, alguns movimentos, talvez, que você faça numa competição, eu vou dar um exemplo. No judô, quando você termina de encerrar, de projetar o teu adversário, né? Geralmente você aprende que você vai fazer você segura o seu adversário, o seu companheiro, o colega de treino, né? Se a gente pensar em prática, de uma maneira que vai evitar que ele se machuque ao máximo possível quando ele cair no tatame, né? Agora, nos jogos, no nível profissional, alto nível, o sujeito ele vai querer evitar ao máximo cair com as costas no chão. Ele vai fazer qualquer tipo de malabarismo para evitar cair com as costas no chão, mesmo que ele caia com toda a força de barriga, tudo bem, porque ele não vai perder a luta. Então essa é uma diferença de uma prática voltada ao alto nível e uma prática voltada, né, para o dojo, para o sujeito comum e etc e tal, né? Então eu sei que no judô essa é uma discussão muito frequente. Eu acho que tem muita relação, primeiro, com essa dificuldade de se dividir a prática, né, para a pessoa comum e para o atleta de alto nível. Eu acho que também existe uma discussão importante em termos do judô agora, tá? Na mão de um sistema, vamos dizer, de uma burocracia do esporte moderno, ou seja, quem é mais importante é o que a Kodokan vai dizer ou o que a Federação Internacional de Judô vai dizer, né? Ou se vai dizer, a Kodokan já não tem mais poder nenhum, né? Quem tem de fato o poder é o presidente da Federação Internacional que está lá na Europa, por exemplo, né? Então esse distanciamento do Japão. Então essa seria a minha abertura e eu acho que, enfim, dependendo do que a gente for continuar falando, dá para eu continuar complementando aí com vocês. Agora eu queria ouvir aí o que o Jun poderia falar pra gente aí sobre, enfim, esse caminho, no caso do Karatê, a visão dele olhando assim, né? Como que ele acha que tá acontecendo esse processo, né? Porque é um processo que não se encerrou, né? É um processo contínuo já há algum tempo, mas é um processo que tá aí, né? Agora, né, com essa participação do Karatê, até, inclusive, né, ele podendo contar pra gente essa experiência dele participando das seletivas e tudo mais. Acredito que teve um processo bem parecido com o judô, assim, em relação a regras, né? A como que o karatê teve que se adaptar para se tornar um esporte olímpico. No karatê sempre se treinou como arte marcial budô, né? De você realizar calejamento, ter comitê, né? E realmente é uma arma de autodefesa, né? Então acredito que tem os mesmos problemas. Eu não sabia que o judô teve esses problemas, vamos dizer assim, passou por esses processos também, né? Porque eu hoje vejo o judô mais organizado do que o karatê. O karatê a gente tem inúmeras federações, inúmeros estilos de karatê, né? Métodos diferentes de ensino. Então, é algo que não é profissional ainda, eu não vejo como profissional ainda. Então, acho que isso criou uma dificuldade em ter melhor organização do karatê nas Olimpíadas, mesmo com todo o processo aí, né, de junção. A gente no karatê tem Kyokushin, que trabalha mais full contact, a gente diz, né, que é até nocautes, né? O karatê que eu pratico hoje, a gente tem a modalidade de kata, que são realizar formas pré-definidas, né, de movimentos, que é algo muito subjetivo. Então, acredito que para o público que não entende, que é leigo, né, fica muito difícil entender porque um ganhou ou o outro deixou de ganhar. Então, no começo
eles queriam só colocar a luta. A luta é alguma coisa mais pré-definida, né? Então, se você acerta um soco, acerta um chute, você realiza a queda, é muito mais fácil de ver do que você olhar o kata em si. Só que, pro bem do karatê, foi importante ter a inclusão do kata, porque, querendo ou não, o karatê em si, a essência do karatê vem do Kihon, que é realizar movimentos básicos de soco, chute com base, etc., até a progressão pro kata, que são as formas, e depois a gente entra, a partir de tudo isso, a gente entra para a luta, né? Então acho que foi importante o kata mesmo para os jogos, por mais que ele seja subjetivo, mas todo o processo aconteceu quando Tóquio foi escolhida como representante para os Jogos Olímpicos, né, de 2020. E eles ficaram sabendo em 2011, mais ou menos, assim, que Tóquio estava concorrendo e ia ser uma forte candidata. Em 2012, eles já sabiam que Tóquio ia ser mesmo. Em 2012, em Paris, foi onde teve a virada, né? Teve o campeonato mais importante do karatê, né? Foi o campeonato mundial com a melhor organização, o melhor palco, os melhores atletas, e realmente para colocar o karatê para ser visto pelo mundo. Então, a corrida aí para colocar o karatê e manter o karatê começou em 2012. Acho que até hoje a WKF, que é a World Karate Federation, está fazendo um trabalho excelente. Então, acho que foi basicamente isso, mas ainda eu acho que falta muita organização para o karatê por muitas federações existirem e cada um querer estar ali, né, como representante da modalidade para ser quem vai enviar os atletas para os Jogos Olímpicos, etc. E a gente tem outras modalidades dentro do karatê, como o Kyokushin, que é full contact, e eles acreditam que o karatê é melhor representado pelo full contact. Então, gera muita discussão em cima disso, né? Do Budô, a arte marcial esportiva. Então, é uma coisa bem complicada aí de se discutir, porque eu, como representante aqui do karatê esportivo, eu treino realmente o karatê essência, karatê budô, porém também eu tenho que fazer um treinamento específico, né, para realmente trabalhar com karatê esportivo aí. Então, acho que dá uma boa discussão aí em relação a isso, e hoje eu vejo que o karatê tá trilhando praticamente o mesmo caminho aí que o judô tá trilhando aí, o judô trilhou, né, para ser um esporte olímpico fixo, né, porque o karatê, querendo ou não, ele entrou só como apresentação. Então, nós tivemos que reduzir as categorias, né, de luta. No masculino são formados por 5 categorias, a gente teve que diminuir para 3 categorias. Feminino também são 5, diminuir para 3 categorias, porque realmente entrou como só um esporte de apresentação e não um esporte fixo, né? E para 2024 aí em Paris, o karatê por enquanto está fora, né? Ele perdeu a vaga aí pro breakdance aí, mas a gente ainda está na luta aí, né? Para ver se conseguimos estar como um esporte olímpico fixo. Eu acho muito interessante isso que você falou de já terem o evento de kata. Obviamente no karatê, né? Eu acho que é bem evidente a prática de kata, né? Eu não sei, né? Eu não sou do karatê, mas assim, olhando de fora, me parece muito evidente que não teria como deixar uma competição de kata de fora. No caso do judô é interessante porque uma das percepções do efeito, né, que às vezes se chama de esportivização do judô, foi a diminuição da prática de kata. Então, apesar de terem criado competições de kata de judô, nos Jogos Olímpicos não tem, né, a modalidade de kata, né? Então, sim, não tem. Pois é, e existe um mundial de kata, de judô e tudo, né? Mas nos Jogos Olímpicos não, tem a modalidade individual e tem a modalidade por equipes, de luta, Sim, né? no caso do karatê foi uma imposição realmente do Comitê Olímpico Japonês para ter o kata, porque ele só queria colocar luta. Só que não tem jeito, né? O Japão em si hoje, ele é muito forte em kata mesmo, assim. Eles são soberanos em kata do que luta. A luta é mais globalizado, podemos dizer assim. Então, a certeza de medalha que o Japão teria era no kata, né? Então, eles realmente insistiram para colocar essa modalidade, né? Eu já pratiquei judô por um tempo, pratiquei na Rinode,
fica aqui em Santo André, né? Eu moro em Santo André. Até pratiquei com o Sensei Shira. Meu pai também, ele chegou à faixa, acho que é roxa. Ele fala Bordeaux, né? Não sei que cor é essa aí, mas meu pai fala que é Bordeaux. Chegou à faixa Bordeaux de judô. Eu cheguei a praticar um tempo porque quando eu lutava em si, eu realizava o Shai Kumite, né? Que a gente fala que é a luta de competição mesmo. Vale gerar projeções no solo para realizar um golpe de finalização, né? Com toque, né? Não de nocaute. Então, eu fazia judô realmente para aprender algumas técnicas que eu poderia usar durante o karatê, né? Então, eu treinei judô bastante. Ele realmente, o Sensei Shira ali, ele tinha um treinamento específico de kata, né? Eu lembro que eu fui lá, eu ia várias vezes, porque como eu fazia karatê e eu fazia treino de kata, eu achava importante treinar kata ainda. E eu lembro que, tipo, sei lá, no treino realmente de queda, de treino de combate mesmo, era cheio, lotado a aula, e a gente ia pro treino de kata ali, tinha, sei lá, 3, 4 pessoas assim para fazer o treino, né? Então não é um negócio muito difundido, eu acredito. Até hoje no judô, o Japão ainda tem uma certa hegemonia, dá pra dizer, né? Não tem, o Japão tá muito à frente, mas em alguns momentos, né, teve que, bom, enfim, né, correr atrás, né? Uma das alterações, talvez, assim, muita gente comenta isso, né? Não sei se existe alguma pesquisa nesse sentido, mas, por exemplo, uma alteração recente que aconteceu no caso do judô é você não poder agarrar as pernas do adversário, né? Isso é curioso, porque e aí a crítica, vamos dizer, de quem seria mais tradicional é o seguinte: um dos katas básicos do judô tem a técnica do kata guruma, que seria uma técnica proibida numa luta de judô hoje, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Então, um dos katas de fundamento do judô tem uma técnica que seria proibida em competição hoje, né? Fazer do jeito que está no kata. E se comenta, né, que uma das razões para essa alteração é porque os países europeus, por exemplo, eles tinham muitos lutadores de wrestling e coisas assim. E o que no jiu-jitsu, por exemplo, se chama de katada de perna, você consegue fazer um morotegari, sei lá, single leg, uma coisa nesse sentido, por exemplo, os europeus eles conseguiam fazer essa transposição do sujeito que ele passou, fez uma formação de atleta no wrestling e jogar ele para o judô, ou essa maior experiência, né, que os europeus teriam com esse tipo de técnica, faria eles adquirirem uma vantagem, e aí o judô começava, dentro da competição, a adquirir uma cara muito próxima de uma modalidade de wrestling, né? E aí isso cria uma série de problemas, né? Então, primeiro, porque para se manter nos Jogos Olímpicos você precisa ser diferente, né? Você não pode ser igual a uma outra modalidade, né? Além disso, para os atletas japoneses era interessante essa modificação porque eles estavam tendo uma desvantagem nesse tipo de circunstância, né? E por outro lado, também existia uma visão de que para o espectador leigo, né, você acabaria favorecendo técnicas, vamos dizer assim, mais espetaculares, uma coisa nesse sentido, né? Então é interessante porque as discussões começam a andar bem por aí, né? O karatê em si também teve que fazer realmente uma modificação aí nas regras, porque a gente tem o momento que a gente solta um golpe de soco, chute, e acaba acontecendo um clinch, né? Antigamente, o clinch, a gente podia agarrar o kimono do adversário e colocar ele pro chão. Só que por causa de um atleta, né, um atleta do Azerbaijão, ele, faixa preta de judô, tudo mais, ele tinha facilidade de colocar os atletas da categoria no chão, né? Porque ele agarrava e conseguia ter a pegada legal ali. Então, eles até tiveram que até mudar essa regra de agarrar, tiveram que alterar de alguma forma que não fizesse, que nem você falou, que parecesse uma outra modalidade, né? Então, se o cara coloca ele no chão toda hora, parece que ajudou, né? Então, eles tiveram que fazer essa alteração aí também para poder diferenciar o karatê do judô, né? Que acho que é alguma coisa que é comum do pessoal confundir, né? Às vezes eu faço karatê e o cara fala, não, mas você tá fazendo judô, né? E eu falo, não, é karatê. Então, acho que acontece muito isso aí. Falar de Olimpíadas especificamente é um pouco distante, mas o Iaido ele é análogo à categoria que o Jun participa, né, do kata. E toda essa subjetividade que vem da análise do kata, e foi bastante curioso na parte competitiva mesmo, ela existe também no Iaido, né? Então, assim, eu e o Jun, a gente acaba tendo a mesma raiz do Karatê, com o Yonamine Sensei, que é um cara muito Budô,
né? Que é aquele cara que quer ensinar o karatê na sua essência. E o Iaido ainda tem muito isso de Budô, de preservação desse conteúdo histórico, né? Dessa herança histórica dos samurais e com a efetividade da técnica naquele sentido, né, naquele contexto histórico. Quando você traz isso para um cenário competitivo, e o cenário competitivo de Iaido é bastante forte, né? Eu tive a oportunidade de assistir o Zonal de Tóquio, lá em Tóquio, e só na região de Tóquio você tinha 600 participantes em um dia de campeonato. E aí você tem toda uma seletiva zonal para cada uma das grandes capitais, né, das grandes cidades, como Osaka, como Kyoto e por aí vai, Kumamoto, que também é muito forte, Hokkaido, etc. Para aí sim você chegar num nacional e definir quem são os campeões por categoria. O cenário competitivo na Europa também é bastante forte, acho que até porque geograficamente eles são muito próximos, né? Isso permite que o trânsito entre atletas seja facilitado. E aí esse cenário competitivo ele traz algumas distorções, né? Que eu acho que é um pouco do que o judô enfrentou e o karatê talvez venha a enfrentar, principalmente nessa parte de kata que o Jun mencionou, que é, uma vez que eu tenho uma regra, né? Ou uma vez que eu tenho uma tendência, principalmente quando a gente trata de subjetividade, a gente como atleta, e aí falando como experiência própria, né, você começa a criar estratégias de competição que não necessariamente tem a ver com aquilo que o Budô busca, né, dentro do desenvolver no praticante, né, que é aquela prática contínua em busca do desenvolvimento pessoal e até técnico, né? Então, quando você está treinando um kata no iai, você tem que estar muito mais preocupado com a eficácia dele do que aquilo que pode ou não chamar aos olhos do público ou de um árbitro efetivamente. Só que a hora que você coloca isso no contexto competitivo, você começa a criar essas estratégias. Então, assim, eu vou fazer um corte assim, vou sacar desse jeito, nessa velocidade, vou dar essa cadência, vou dar outra roupagem para aquele kata, eu começo a gerar distorções, porque eu não estou mais preocupado em trazer essa subjetividade que o Budô traz, né? Que é colocar isso na eficácia do golpe, mas sim fazer o kata mais bonito, né? Ou até mesmo você olhar um chaveamento e nesse chaveamento você decidir, não, esse cara aqui eu posso ser mais power no meu corte, porque eu preciso mostrar mais força do que ele costuma mostrar. Com esse cara aqui eu vou focar na velocidade. Com esse cara aqui eu vou focar mais na fluidez do que num kime parado. E aí você fala assim, mas isso não é o que cada um dos katas quer trazer, né? Não é a técnica per se, né? Você só está buscando, entre aspas, agradar o árbitro mais do que o seu adversário quer agradar, né? Então, eu pessoalmente gosto muito da parte competitiva, né? Isso é algo que eu acho divertido. Acho que a parte competitiva traz para o praticante uma motivação adicional para a pessoa buscar esse caminho, né? Mas se ele perder de vista, principalmente no Iaido, e eu acho que no Kendo ainda tem bastante isso, e no Karatê também, né? Perder de vista o objetivo essencial da arte marcial, né? Que é ensinar uma técnica que é eficaz, ele começa a esportivizar, tanto do ponto de vista técnico quanto físico, né? Que músculos que ele vai treinar, se o kata, por exemplo, enfoca mais do lado direito, ele para de treinar o lado esquerdo dele, porque aquilo não é importante. Então ele se torna um profissional, né? Apesar de ser essa discussão do amadorismo dentro da participação do esporte olímpico, né? Mas ele começa a se tornar um profissional daquele contexto esportivo. Então tem muita discussão da Zenippo Kendo Remei, né? Você acha alguns artigos na internet a respeito disso. E, enfim, tem gente que prefere, porque isso traz projeção para a arte, principalmente quando você fala no Iaido, que é uma 10ª parte do público de Kendo, né, mais ou menos essa proporção. Então, a hora que você cria essa competitividade, você faz com que a criançada sinta-se mais interessada por isso.
Mas, por outro lado, você começa a esvaziar essas essências, né? Essas características que a gente, pelo menos eu acredito que a gente aprecia, né? Quando treina as artes marciais. Mas eu acho que é esse o ponto. Eu acho que esse é um assunto, principalmente no Kendo, que ele é muito debatido. E eu acho que também é um dos temas mais falados, assim, quando ninguém tem nada para falar, já quer conversar sobre Kendo nas Olimpíadas, né? E aí a gente tem dois times, assim pode-se dizer, que é a galera que é completamente contra, né? Porque acha que vai perder todas as suas tradições e raízes em busca do melhoramento do caráter humano, né? Que é uma definição muito clara, definida pela All Japan em 1975. E tem a outra turma que acha que tem que ir para as Olimpíadas para mostrar o Kendo para o mundo, né? E somente aumentar as pessoas que praticam nos países que não são, por exemplo, Japão e Coreia, né? Porque todo mundo tem poucos praticantes. Por exemplo, os países que têm mais, a gente pode até falar que seria a França, Estados Unidos, que tem entre 4 mil e 5 mil praticantes, mas se você for ver comparado, por exemplo, com o judô no Brasil, é muito pouco, é quase insignificante, né? Eu acho que depois o Gustavo pode me corrigir se eu estiver falando algo errado, mas seria em torno da casa de 2 milhões, porque uma vez eu fui num campeonato, a Federação Paulista de Kendo foi convidada para a Federação Paulista de Judô para fazer uma apresentação de Kendo no campeonato infantil que eles estavam fazendo em São Paulo. Não lembro que campeonato exatamente que era, mas eu lembro que eram 2 mil crianças. Aí eu fiquei em choque, né? Então, aqui no Brasil e em São Paulo. E aí isso me fez pensar muito sobre realmente o time que fala sobre perdermos as raízes ou o time que fala que tem que estar nas Olimpíadas porque vai aumentar o nosso número de praticantes, né? Então, isso te faz sair um pouco da caixinha e pensar, mas que raízes são essas, né? Que raízes são essas? E começar a estudar melhor quais eram as nossas raízes, né? Então, se a gente for falar os samurais, as guerras civis, a gente vai muito longe, assim, muito, muito longe, assim, para tentar entender. Mas eu queria ir para um lugar mais perto, assim, que foi mais ou menos em 1878, né, que quando foi realizado o primeiro torneio, quem tentou retomar o Kendo no Japão, né, quando os samurais foram proibidos de usar as espadas, quando o samurai começou a ser meio que já rejeitado pelo Japão. Quem começou a retomar a prática da espada foi a polícia de Tóquio e foi o Dainippon Botokukai, né, que foram os primeiros que tentaram retomar. E aí tem um raciocínio que eu faço, que é a polícia de Tóquio, que ela começou a pensar nisso lá em 1878, em oficialmente retomar a prática da espada japonesa dentro da polícia. Porém, já em 1879, no ano seguinte, no Parque de Ueno, eles já fizeram um campeonato, né? Então é uma necessidade tão intensa de competir que você se pergunta em que momento foi tão essência assim, em que momento não era competitivo. Se já, por exemplo, sempre foi, né? Sempre foi o conflito, sempre foi o combate, né? Então, de 1878 para 1879, já ter o primeiro torneio é pouquíssimo tempo. E aí vem outro dado interessante, que em 1885 foi criado um campeonato gigantesco já entre as polícias, e aí já foi evoluindo, só que foi evoluindo demais, assim, sendo que em 1922 já começava exatamente o que o Yuri estava falando, pensar para competir. Então, por exemplo, os professores das delegacias, tinha alguns alunos que eles obrigavam a comer ovo cru e tomar cerveja para eles terem energia no campeonato, né? E teve outras delegacias que levavam os alunos de carro para não se cansarem no caminho. E outros não deixavam nem os casados, não podiam nem dormir com suas esposas para evitar qualquer perda de energia para estar bem no campeonato. Então, tudo pensando no torneio.
E visando isso, eles sentaram e resolveram falar, pô, mas o que está acontecendo? Vamos analisar as vantagens, né? Então, as vantagens eram desenvolvimento do espírito de equipe, desenvolvimento de melhor condicionamento físico dos homens e maior sinceridade na prática das artes marciais. Porém, as desvantagens, ênfase exclusiva do resultado, né? Sem levar em consideração o aprimoramento interior, né? Surgimento de tratamento diferenciado para aqueles que obtiveram bons resultados. Então, eu quero que vocês guardem bem essa informação de esse tratamento diferenciado para aqueles que obtiveram bons resultados, em detrito dos demais, né? E maior rivalidade entre as delegacias, prejudicando a harmonia da polícia como um todo. Então, isso aconteceu em 1922. E em 1918, antes disso, devido aos torneios, tudo torneio, nada tem a ver com prática. Tudo foi se desenvolvendo a partir de torneios, né? Foi desenvolvido regras de etiqueta para começar o treinamento, por exemplo, o seretsu, regras de etiqueta para a espada, quais golpes eram válidos, como o mei, o kote, kotemen, tsuki, do, né? Que golpes seriam usados para validação da luta, né? E quais são as regras de etiqueta para o fim do treinamento, né? Então, tudo isso se deveu a uma evolução a partir de torneios, não a partir do treino, né? Então, em que momento que houve esse pensamento de que nós estamos perdendo a nossa tradição, né? Se for analisar na palavra tradição, talvez essa seja a nossa tradição, né? Que seja o torneio, a competição, né? Então, treinando no Japão, né? Eu sempre treinei no Japão, há 10 anos atrás eu comecei a vir no Japão para treinar. É a primeira vez que estou aqui, vou ficar 2 anos, mas isso aqui já é sabido que a partir do momento que teve o 1945, após a Segunda Guerra Mundial, todas as artes marciais e judô foram, como explicou o Gustavo extremamente bem, elas foram canceladas, né? Devido a esse teor bélico, esse teor militar. Então, elas foram canceladas e elas foram retomando aos poucos. E o Kendo, para poder dar a volta aos aliados, falou: Kendo é esporte. Kendo é esporte, gente, que não tem nada a ver com militarismo, nada a ver com objetivo militar, sendo que nos nossos torneios tem bandeirinha, eles botaram bandeirinha, a bandeirinha veio daí, para demonstrar que o Kendo, ele é um esporte, né? E então, isso se manteve somente na polícia, né? E, antigamente, na polícia, você treinar Kendo era fora do trabalho, não contava como trabalho, né? Que é o certo, que é o certo. Mas para eles ganharem campeonato, começou a fazer parte do trabalho treinar Kendo na polícia. E aí, isso foi também para as escolas, isso foi para as universidades, isso foi para o trabalho. E hoje em dia, no Japão, continua a mesma coisa do que estava acontecendo em 1922, né? Por exemplo, uma criança começa a treinar Kendo desde pequeno, ele começa a se destacar, ele vai para onde? Para o melhor colegial, para o melhor aí eu vou falar em termos bem de velho, tá? Ele vai para o ginásio. E depois ele vai para o melhor colegial. Logo, ele vai para a melhor faculdade, se ele é bom no Kendo. E pasmem, se ele ainda tiver grandes resultados, ele vai para as melhores empresas, porque tem campeonato de Kendo de empresas, né? Então, realmente, aquela desvantagem que a polícia percebeu no 1922, que as pessoas recebiam tratamentos diferentes pelos bons resultados em detrimento dos outros, acontece até hoje. Sendo que tem um artigo muito interessante que fala sobre restabelecer o Kendo original, que fala exatamente disso. Mais ou menos na década de 90, uma faculdade, ou foi um colegial, que eles começaram a criar defesa e não se defendia antes, pelo menos eles só atacavam, começaram a defender, e nessa que elas começaram a defender, eles começaram a ganhar muito campeonato, e aí viralizou os canais de defesa. E aí todos começaram a fazer. Por quê? Porque eles tinham que ganhar, porque já se cria um sistema de merecimento para aqueles que ganham e contra aqueles que não ganham. Então você tem que ganhar para você ter acesso às melhores coisas, no caso da polícia e no caso dos estudantes, né? E nós, réis mortais, continuamos treinando Kendo por amor.
né? Depois do trabalho, depois da escola, né? Mas eles não, eles têm um centro de competição extremamente de alto nível, né? E é totalmente focado no resultado, né? Então, ao meu ver, assim, não é uma opinião assim embasada no que eu penso, mas muito é embasado no que já acontecia na história, nos registros. Se sempre foi competitivo, sempre foi, por que não vai? Por que não pode continuar sendo competitivo? Aqui no Japão é pura competição. E nesse artigo do Restabelecendo o Kendo original, ele fala exatamente disso. O Kendo, ele não fala do treinamento em si. Ele fala que no Shiai, na luta, você tem que competir com você mesmo usando o outro. E é no ataque que você vai encontrar o caminho. É no ataque que você vai se abrir e encontrar a si mesmo e encontrar o caminho da iluminação e melhorar o seu caráter. Então, o Kendo, pelo menos o Kendo, ele encontra o seu melhoramento competindo, ele encontra seu melhoramento no Shiai. Porém, pelo menos por enquanto, se está mantendo muito firme o caso de não demonstrar a comemoração. Ninguém comemora, por exemplo, no judô, a gente vê que o pessoal comemora, no karatê, eu vi nas Olimpíadas que o pessoal comemora. Então, no Kendo, ainda, porque eu não boto a mão no fogo, né? Ainda não se comemora e não pode comemorar, né? E ainda nesse artigo de Restabelecendo o Kendo original, que ele defende essa busca dentro do Shiai, essa busca dentro da competição pela iluminação através do ataque, não da defesa, que você se abre completo com o outro. Tem um ditado que é usado muito que diz: o inferno existe sobre a troca de golpes de espada. Dê um passo à frente e conhecerás o paraíso, né? Esse ditado, ele é usado para não defender ataque, não importa o que vai acontecer, né? E isso tem muito a ver com sutemi, abandono de si, que é um sentimento muito falado ainda no Kendo, que deixa para lá, se joga, vai para cima, não importa o que vai acontecer, importa que é você decidiu, você tomou, você ganhou antes e atacou. Não você atacou e ganhou, né? Você ganhou, você decidiu, você vai, não importa o que vai acontecer. Então, esse sentimento ainda é passado por grandes professores e a gente tenta usar no Keiko, né? Mas na competição você ainda sabe que ainda o espírito ainda é muito moldado, né? Então, talvez como o Gustavo falou, que a culpa nunca vai ser das Olimpíadas. Todo mundo bota a culpa na coitada das Olimpíadas. Mas a firmeza das instituições perante a mudança do esporte ou da arte marcial. Por exemplo, eu creio que mesmo que um dia o Kendo consiga ir para as Olimpíadas, porque não depende de querer, né? Eu quero ir para as Olimpíadas. Não depende. O karatê, como foi falado também, não é só querer. Depende de muitas coisas. Depende de política, depende de quanto que a arte marcial era difundida, né? Que no caso do Kendo e do Iaido, nós, coitados, a gente sofre muito. No Brasil só tem 1.000 pessoas no Kendo, eu acho que nem 200 no Iaido, né? Então, quanto que esse esporte está difundido no mundo, quantas pessoas querem assistir esse esporte, né? Ou arte marcial. Então, depende de muitos elementos você querer ir para uma Olimpíada, não basta querer, né? Mas, se fosse isso, para mim, o problema não é a Olimpíada. Talvez o problema seria realmente as federações e principalmente os juízes, que devem se manter firmes, por exemplo, em não se levar por um espírito de comemoração ou um espírito de vamos mudar isso aqui porque fica melhor nas Olimpíadas, né? Se manter firme, que talvez as coisas não mudem tanto. Mas as coisas mudam sim, e se a gente vê, o Kendo sempre foi competitivo, sempre dependeu da competição, porém, desde 1952 e desde 1990, se está tendo uma discussão sobre como o Kendo está sendo levado no mundo, já sem Olimpíada. Então, realmente, eu não acho que a Olimpíada é um fator, um vilão, nunca será, pelo contrário, eu acho que ele ajuda muito, ele é uma grande vantagem para a arte marcial mundial, para o Kendo, é uma vitrine, né? Mas o culpado mesmo de mudanças drásticas, para mim, realmente seriam as federações, os comitês de juízes que não conseguem se manter firme para, sei lá, agradar não sei quem, né? Então,
Então, para mim, seria mais isso. Quanto às mudanças, o Kendo já ele muda por causa das competições naturalmente, não é algo que é diferente. Porém, eu acho que a gente tem que manter o nosso Budô interno, principalmente no Kendo, dentro ainda no competição, entender o que nós queremos dentro daquele shiai, dentro daquela luta, dentro daquele momento, e isso vai mudando gente aos poucos, não é na hora, é aos poucos dentro dessa competição. E eu acho que quando a gente para de culpar o juiz porque a gente perdeu, para de culpar os examinadores porque a gente não passou no exame, para de ficar bravo com o oponente porque a gente perdeu para ele, é aí que o caráter está sendo mudado. Não quando, por exemplo, no esporte, eu acho, por exemplo, no judô, eu acho muito bonito, mas eu acho muito feio quando o atleta chora, assim, na frente de todo mundo, assim, desesperado porque perdeu, ou o atleta comemora na frente da derrota do outro, sabe? Eu ainda acho muito feio isso, porque mostra que não está tendo o aprimoramento correto, né? E eu acho que sim, o Shia, ele é muito importante. As pessoas falam, não gosto de competir. Tem que competir, sim, porque é na competição que vai vir o seu pior e é aí que vai ver o aprimoramento humano. E ver nas Olimpíadas também esses casos de... É feio ver as pessoas mostrando tanta fraqueza dos dois lados, tanto na vitória como na derrota, né? Então, eu acho que seria isso. E eu achei muito interessante o que o Wilde falou quanto... Eu acho que seria muito mais legal ter o Iaido nas Olimpíadas que no Kendo. Porque no Karatê, por exemplo, eu não assisto muito Kumite, mas eu adoro kata. Eu adoro e não entendo nada, né? Mas eu adoro. Então, eu acho que o Iaido, demonstrando o kata, eu acho que, principalmente com a espada, né? Eu acho que seria muito impressionante para as pessoas, seria impactante para as pessoas assistirem. Já o Kendo seria mais ou menos como assistir vela, né? Você não entende nada, mas você torce, né? Mas o Kendo é muito difícil de ser entendido e eu tenho medo que talvez tenham mais simplificações para ele poder ser entendido, mas eu acho que isso não vai acontecer porque a vela não se simplifica para atender as pessoas, né? Tá? Talvez isso não aconteça com o Kendo. Mas talvez se fosse para escolher, se a gente pudesse escolher, eu acho que o Iaido ele seria uma boa forma de mostrar as técnicas da espada para o mundo de uma forma vitrine, seria muito legal de ver. Foi muito legal que você trouxe essa história da introdução ali da prática do Kenjutsu ali na polícia, né? Historicamente, o Judô e o Kendo, eles são muito próximos, assim. Tirando a questão de entrar nos Jogos Olímpicos, assim, a história, ela segue um ciclo muito parecido, assim, né? Mas, assim, depois da restauração Meiji, quem meio que trouxe em evidência de novo o Kenjutsu foi um cara chamado Sakakibara Kenkichi, e trouxe justamente com os eventos competitivos, né? E isso acabou, depois eventualmente teve a coisa da polícia, e posteriormente ainda tinha essa tentativa, e aí o judô e o kendo ali juntos, tentando fazer essa introdução dos dois nas escolas, né, universidades, porque tinha um ministro da educação na época no Japão que era totalmente contra, né, o retorno das práticas tradicionais e tal, né, e o judô e o kendo ali meio juntos ali, forçando a barra, tentando fazer essa inclusão da parte esportiva justamente, né, porque o que se praticava nas escolas e universidades não era o kata, né? Isso tem até no livro do Sensei Chiaki-ishi, isso é muito interessante porque ele fala justamente o seguinte, olha gente, muitos professores de judô que vieram ao Brasil, eles só tinham aprendido judô na escola ou na universidade. Então a grande maioria deles não sabia kata, só sabia a parte esportiva. A parte de kata do judô de fato só foi do kata da Kodokan de fato só foi vir a acontecer no Brasil ali já década de 50 para frente, sabe? Que veio um sensei da Kodokan e começou a fazer seminários e etc. e por vários lugares do Brasil ensinando. Mas o que vinha do judô de fato era mais o esporte, né? E aí eu vou trazer até o próprio Jigoro Kano. Ele dizia, né, que essa era um dos pilares do judô, né? A educação física, o esporte, a educação moral e intelectual, né? O que eu acho aí, o meu ponto é justamente que não pode, considerando que o judô tem todos esses pilares, e dentro desses pilares está incluso, por exemplo, a prática de kata, né, que a gente tem que tentar manter a prática completa, vamos dizer assim, para todo mundo, né? Que é o que eu falei, né? Do jeito comum, principalmente quando a prática esportiva ela atinge um alto nível, né? Que o sujeito que fosse lá um médico e quiser treinar judô,
Ele não vai entrar numa competição de alto nível para ficar em primeiro, né? Então a gente tem que pensar na prática desse cara, do cotidiano dele, né? E às vezes a solução da federação não consegue atingir esse objetivo do praticante, às vezes olhando para a competição de alto nível. Eu vou dar só um exemplo aqui, né, para não me estender muito, né? Eu sempre costumo comentar isso. Quando eu estava no Japão, a prática do pessoal mais velho, eu tô falando mais velho, aí 70 anos, 80 anos, não tô falando mais velho, 40 anos, tá? Era basicamente luta de chão do judô, né? E a luta de chão, ela tem sido negligenciada em vários dojos de judô pelo mundo inteiro, né? Tanto é que o jiu-jitsu brasileiro está incorporando muita gente do judô. A verdade é que muita gente está deixando de treinar judô para ir treinar jiu-jitsu brasileiro. Qual foi a solução da Federação Internacional uma época? O que eles tentaram fazer uma época? Quem quiser competir em competição de judô não pode competir em competição de jiu-jitsu. Isso não vai resolver o problema, entende? Porque a verdade é que o problema não é que o sujeito está querendo competir no campeonato de jiu-jitsu. Está acontecendo que o cara está querendo fazer treino de luta de chão, mas o judô já não está conseguindo suprir essa vontade dele. E aí, por consequência disso, ele tem vontade de competir nas competições de jiu-jitsu, né? Então, para mim, é essa a grande dificuldade de equação, né? Vai olhar para a competição, eu digo, em termos de evento, né? Em termos de evento de espectadores, etc., né? Ou vai olhar para aquela prática que está acontecendo lá no dojo, né? Essa é a minha única grande preocupação. Queria só complementar primeiro o que a Tabita falou, que o Iai, ele, engraçado, né? Ele surge na Zenbon no Reimen na década de 60 como um resgate da técnica da espada, né? O engraçado é que quando você pega o manual que tem ali o código do Seitei Iai, né, que é o Iai padrão para todas as escolas de Koryu que ainda existem, ele fala assim, é fazer com que os praticantes de Kendo voltem a ter contato com uma espada, porque eles já estavam tão acostumados a utilizar o Mashinai, quando muito um Bokuto ali para fazer um Kendo Kata, mas que também era negligenciado, já que isso não tinha lá a tua importância competitiva, o Iai-Do surge como uma ferramenta da Zenbon Kendo Reimen, né, para resgatar um pouco desse espírito de Kenjutsu que o Kendo foi perdendo. É bem interessante mencionar isso historicamente. E aí, um pouco do que a Tabita falou, né, dessas simplificações, eu queria saber do ponto de vista do Jun e dos pares dele, né? Eu tô nesse mundo competitivo do Karatê muito recentemente, que eu voltei agora, mas ele já está há bastante tempo e quando participa dessas edições internacionais da Premier League, etc. Autorizados, né? Você pode fazer um kata dentro de uma lista de 102 katas. Mas na hora que você começa a ver os vídeos, ver os campeões e tudo mais, você nota que existe uma simplificação e você fica ali... Simplificação não, né? Mas uma preferência por cerca de 20 ou 30 katas ali, quando muito. E aí, Jun, na sua opinião, na sua experiência, né? Nem tanto, não quero te colocar na fogueira, né? Mas isso tem muito a ver com os atletas jogando isso ou a arbitragem puxando isso? Você acha que essa redução, acho que talvez fica um termo menos enviesado, né, tanto para um lado quanto para o outro, mas essa redução, né, esse foco em poucos katas, tem a ver com os atletas buscando katas que são mais visíveis, que impressionam mais, ou tem a ver com a arbitragem que às vezes não consegue avaliar 102 katas de 5, 6, 7 estilos diferentes? E aí, por conta disso, você acaba perdendo técnicas importantes do karatê em prol da apresentação do kata. Então, em relação ao kata, que realmente você falou é verdade, né? Que a gente reduz os katas apresentados em competições. Eu posso até contar nos dedos quantos normalmente eles estão colocando, mas realmente pelo fato de você não conseguir treinar uma quantidade de katas. Entra também a preferência de kata de cada um, e também entra o fato do kata em si ser feito por um campeão que é japonês ou alguma referência, e acaba sendo mais vistoso, né, pelo olhar dos outros que não estão no topo, né. Para os árbitros, eu acho que, na minha visão, na verdade, deveria ser tranquilo, porque karatê, não importa o estilo, é karatê, né? No fundo é karatê, assim, na minha visão, os estilos só existem porque são mestres de tamanhos diferentes, mestres com pensamentos diferentes, mestres de locais diferentes, então foi criando essa coisa de estilo, né?
mas eu acredito que é realmente pela performance atlética que os atletas vão apresentar para os árbitros, né? É melhor reduzir realmente e, querendo ou não, a gente tem 102 katas na lista da WKF, mas alguns katas são katas básicos que a gente tem que ter na lista para faixas de graduações abaixo aí, né, de faixa preta aí, para poder fazer um campeonato e tá dentro da regra que a WKF aí colocou pra gente, né? Então acho que muitos katas estão na lista aí pelo fato de iniciantes, né, ou intermediários conseguirem realizar em campeonatos também. Então eu acho que está mais para realmente performance, né, melhorar a performance do atleta e reduzir a quantidade de katas que ele tem que treinar para apresentar, do que realmente assim os árbitros em si não conseguirem avaliar o kata do atleta. E aí eu queria aproveitar e perguntar pro Gustavo, eu acho que eu escutei em algum lugar que antes não tinha pontuação de Yuko e Koka. Se não me engano, isso foi surgindo depois. E como que isso, entre aspas... E aí, fazendo uma ponte com o que a Tabita falou também do Kendo, né? Buscar o Ippon, no fim das contas, é muito difícil. O quanto isso faz com que o atleta ele busque muito mais com a regra debaixo do braço, com o tempo ali, e aí ele vai brigando ali pelo Shido e etc. Qual que é a sua visão do ponto nesse sentido? No caso do judô, isso já mudou diversas vezes, né? Na verdade, no início, a regra do judô era melhor de 3 Ippon. Então, se você tinha que fazer dois Ippon para poder vencer. Depois, posteriormente, mudou para 1 Ippon. Depois você teve a implementação dessas outras pontuações para poder considerar aqueles golpes que visualmente poderiam parecer um Ippon, mas por alguma razão não preenchiam todos os requisitos, né? Então, assim, de fato, pensando nessa questão do reflexo disso na competição, né? O que ocorre é que é uma equação um pouco difícil de você conseguir resolver. Porque, por um lado, quando você coloca a questão do Ippon valendo ser a maior pontuação, no caso, você projetar o seu adversário e você vencer, a partir do momento que você consegue aquela projeção perfeita, que é o que deveria ser, você incentiva, né, teoricamente, que as pessoas treinem mais nessa direção, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra forma de enxergar isso, que é o fato de que, a partir do momento que você pode perder com um Ippon, você se torna um pouco mais, vamos dizer, com um pouco mais de receio de receber aquele golpe. Então você pode ficar se tornando um pouco mais conservador na forma que você luta, né? E aí você vai trabalhar muito mais as pegadas, né, o kumikata, para poder começar a agir somente quando você tiver aquela sua pegada de vantagem em relação ao adversário, né? Então, eu digo que é uma equação difícil porque, querendo ou não, o que a federação, enfim, os organizadores querem é que exista o máximo de ação possível e evitar o que também começou a acontecer bastante, aquelas lutas que são decididas por penalidade e não porque de fato alguém projetou alguém, né? Então se torna de fato uma equação bastante, eu acho, bastante complexa, né? Talvez o que acontecia também no passado para ter só o Ippon não ser uma coisa tão problemática que, por exemplo, se a gente for pensar nas competições nas escolas, universidades, antigamente no Japão, por exemplo, né? Eram muitas competições por equipes. E muitas vezes as lutas acabavam com um empate, e isso não era tanto problema, porque aí se uma luta para algum lado tivesse um vencedor, querendo ou não, aquilo já resolvia aquela disputa, né? Hoje, a competição por equipes ela não tem tanta evidência quanto a competição individual, né? Então, por exemplo, agora a gente teve a inclusão nesses Jogos Olímpicos da competição por equipes mistas, né? Então, as equipes são formadas por homens e mulheres, né? Talvez a partir de agora tenha, com a inclusão dos eventos por equipes mistas a partir desses Jogos Olímpicos, talvez as disputas por equipe ganhem um pouco mais aí de valor, né? Não sei. Mas, enfim, é uma transformação que realmente aconteceu historicamente, e assim como qualquer mudança de regra, é o que eu costumo dizer. A regra é o que vai definir aquilo que a gente vai acabar assistindo depois, né? E aí, de fato, é um cálculo bem difícil de você chegar para conseguir produzir um resultado hipotético, né? Porque, de fato, quem vai lutar são os atletas, né? E eles vão usar tudo que tiver de ferramenta na regra para vencer. Essa vai ser a tônica, no final das contas, da competição.
Eu acho que eu concordo totalmente com você, que são as regras que definem, né, a evolução da arte marcial, do esporte, né, e acho que as instituições que definem essas regras, elas sempre têm que estar cientes qual é o peso que elas têm sobre o andar, né, da arte marcial e da evolução nela, né, e no caso do Kendo especificamente, o Kendo não precisou de Olimpíadas para ter mudanças extremamente visíveis e como até o Yuji puxou muito bem, uma curiosidade muito boa que eu não sabia, que é o motivo de ter o Iaido, né? Então, eu acho que no caso do Kendo, ele tem uma origem muito forte na competição, e um dos objetivos de simplificar tanto o Kendo foi para garantir também que você tenha poucas ferramentas para fazer o essencial, que é você se entregar para o ataque, se entregar para a luta, e que apesar de eu achar o Kendo no Japão extremamente competitivo, e focando muito no Kendo esportivo, que a gente usa esse termo sim, Kendo esportivo, as crianças, elas não aprendem o Azaki. O Azaki é o golpe de contra-ataque, que seria uma defesa. Elas não aprendem, elas só aprendem a atacar. Né? Elas têm que aprender no YouTube, elas têm que aprender olhando o senpai. Elas não aprendem a fazer o Azaki, elas só aprendem a atacar, pelo menos para criar esse espírito de combate nelas, esse espírito da coragem. E eu acredito que o Kendo, principalmente na América Latina, ele ainda mantém muito à risca a busca do melhoramento humano ainda, né? E eu acho que também as competições, principalmente na América Latina, a gente pode também começar a moldar para que as pessoas lutem mais, não exatamente validando um troféu, validando uma medalha, mas que elas lutem mais, que elas vão para um campeonato e coloquem suas habilidades à prova, mas também os seus sentimentos à prova, né? Nossa, eu lutei e fiquei tão puto que eu perdi, mas por que você ficou tão bravo, né? Então essas perguntas, elas têm que vir, né? E você não pode deixar quieto isso, você tem que melhorar cada vez mais. Ou por que eu fiquei tão submisso? Perdi mesmo, eu sou ruim, né? Então, na verdade, você nunca vai estar perfeito no que você vai estar sentindo naquele momento da derrota ou da vitória. Mas você procurar um equilíbrio onde o seu parâmetro de que está tudo bem é a sociedade, são as pessoas. Porque não adianta nada você ser um campeão, ter um monte de troféu, fazer uma vitrine em casa e você ser uma besta. Ninguém consegue conviver com você, ninguém consegue te achar uma pessoa simpática, uma pessoa legal, né? Você não consegue ser um bom exemplo para as pessoas, você não consegue ser simpático no trabalho, vai dar ruim numa briga de trânsito, né? Então, eu acho que para o Kendo, a competição, ela traz esses sentimentos que eles têm que ser equiparados com o parâmetro de conviver em sociedade, né? E assim a gente vai melhorando como pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que competia há 20 anos atrás. Eu ficava muito triste, eu ficava com muita raiva, eu colocava a culpa nos outros, porque é normal, é o começo do caminho. Hoje em dia, eu estou muito focada em conseguir o Ippon, em me entregar no Sutemi, em aplicar a minha técnica. E se eu não conseguir, beleza, próximo, sabe? Mas eu quero o próximo, eu não fico submissa à derrota. Mas eu também não fico submissa a sentimentos ruins, né? Então, eu acho que eu já entrei num bom caminho, mas depois de 20 anos, que a gente demora. e eu já consegui entrar num caminho onde eu consigo perceber que talvez não sejam sentimentos adequados que eu esteja sentindo, e eu posso já melhorar isso. Acho que melhor do que você não tentar ser perfeito é você saber quando você está saindo da linha. Eu acho que essa é a melhor coisa que pode acontecer com você, é que você sabe quando você não está indo para o caminho certo e quando você sabe que você pode melhorar. Eu acho que o caminho da iluminação
quando você não. O caminho da iluminação não começa enquanto você não sabe. Os outros são culpados, menos você. Então, eu acho que, retomando ainda o exemplo das Olimpíadas, podem ser atletas de alto nível que estão lutando, mas quando você vê alguém comemorando de forma tão efusiva na frente de um derrotado, você vê que talvez o problema esteja ali, não na competição, não nas Olimpíadas, né, mas naquele sentimento efusivo em cima de alguém que foi derrotado. Então, eu acho que eu ainda tenho uma certa opinião muito tradicional quanto a isso. E obrigada pela participação, adorei estar conversando com vocês, aprendi bastante hoje. Eu que agradeço a sua participação aqui mais uma vez. E isso que você falou me lembra muito uma coisa que eu falo, que é o seguinte: você vai jogar futebol com os amigos, né? Aí você fala, é ele que não passa a bola, é o fulano que é o fominha, também o fulano ali é frangueiro. Você pode colocar a culpa no outro, né? Mas arte marcial, cara, é você ali que tem que assumir a bronca, né? Então, tem muito isso, né? Eu acho muito interessante quando a gente consegue acabar através da prática e fazendo essas, vamos dizer assim, autoavaliações, né? Jun, por favor, suas considerações finais aí para nosso papo de hoje. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu tive contato com todas essas artes marciais, judô, tive com aikido, kendo, porque acho que foi logo em 2018, a Japan House ali na Paulista, ela fez um evento onde juntou todos os esportes teoricamente japoneses, né? Que iriam participar das Olimpíadas e alguns que não, mas faziam parte da cultura japonesa, né? Desde sumo, iaido, etc. Só que eu fiquei olhando por cima, né? Não sabia a história desses esportes, dessas artes marciais, né? Então acho que essa conversa aqui foi muito interessante para mim conhecer mais a fundo cada modalidade. E acho que eu tenho os mesmos pensamentos, né, que a Tabita, porque o karatê em si é isso, né? Também acho que a gente não pode depender muito das federações internacionais. Acho que a gente tem que cultivar o Budô mesmo dentro da academia, o professor colocar, né, isso como uma das principais características que a gente trabalha nos alunos, nos estudantes. Porque se a gente ficar dependendo de uma entidade aí que tem que cuidar de não sei quantos praticantes no mundo aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Que nem ela mesmo disse que quando era mais nova ela competia e ficava nervosa porque perdia, que era culpa do árbitro, alguma coisa assim do tipo. Eu sentia isso e hoje eu sinto ainda, mas eu evito não, eu penso o porquê eu senti aquilo, né? Então acho que gerando essa reflexão, a gente, como praticante de artes marciais, né, a gente aumenta a nossa consciência, nosso espírito aí de fortalecer o nosso corpo e nossa mente aí, né? Então acho que depende mais da gente, né, do que realmente de alguma federação ou de algum evento esportivo aí para a gente crescer como ser humano. Então acho que é basicamente isso que eu tenho para falar aí. Yudi, suas considerações finais aí pro episódio. Eu achei que foi muito legal. Queria agradecer aí o convite, a oportunidade de participar desse papo, principalmente com pessoas bastante ligadas ao Budô. Eu queria só uma consideração final com relação à competição. No Iaido é tudo muito individual, né? Você faz o kata sozinho, você treina sozinho, você performa sozinho, né? E lá ao contrário um pouco. As pessoas não querem participar das competições porque elas têm medo de se apresentar e serem julgadas tanto por uma mesa de arbitragem quanto pelos pares ali que estão assistindo o campeonato. E o que eu costumo falar é que é legal. Essa parte da competição, ela traz uma coisa que os treinos em dojo não trazem, que é fazer uma técnica, executar uma técnica com adrenalina, sair daquele ambiente confortável. Então, no fim das contas, para o Iaido, a competição, independente do pensamento do praticante com relação à vitória ou derrota, ele traz um ganho para a prática dele, né? Porque ou ele vai ter que treinar muito para performar bem, ou ele vai ter que treinar muito para não performar mal por conta da adrenalina. Então é uma coisa que eu sempre friso para os praticantes de Aido buscarem as competições, né? Participarem das competições. E por fim, aí, concordando com o que o Jun falou e com o que a Tabita falou, né? Ter a sorte de estar num dojo que tem um sensei que busca essas características do Budô, né? Então,
Eu tenho um sensei fantástico, que é o Carlos Fernando, com quem eu treino desde sempre. Por mais que a gente fique feliz pelos resultados, a gente comemora, a gente treina, às vezes, com foco nesses resultados, a gente nunca esquece essa raiz do porquê que a gente está treinando, né? Do porquê da essência da arte marcial e do Budô. Então a gente coloca isso como prioridade nos treinos e buscar vencer o adversário interno que somos nós, né? Seja ele a preguiça, seja ele as desculpas, sejam elas os motivos para não treinar ou para treinar menos ou para achar desculpas para não conseguir executar a técnica de maneira correta, mas sempre buscando essa perfeição, que acho que é o caminho que o Budô ensina para a gente, seja tanto físico como mental. Mas obrigado pela oportunidade aí, Gustavo. Eu agradeço, então, a participação de todos aí, muito obrigado, acho que foi uma conversa excelente, acho que o assunto não se esgota, né? Ele tem aí, se a gente quisesse falar sobre isso por mais umas 2, 3 horas, acho que seria completamente possível, mas acho que foi muito bom, inclusive eu vi o lado do Jun falando sobre o Karatê, sobre como tem sido a experiência dele com isso, e inclusive, né, o lado do Iaido e do Kendo, que realmente eu não tinha a menor ideia se existia essa discussão, por exemplo, como a Tabitha falou, que existe essa discussão dentro do Kendo, né, uma coisa que eu realmente não sabia, e eu vi todos os pontos de vocês, assim, acho que me esclareceu muita coisa. Então agradeço a todos, vamos ficando por aqui por mais um Budocast, obrigado a todos que nos ouviram, se inscreva nas nossas redes sociais, etc, se puder, se inscreva lá no YouTube também. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.